Olá meus amigos, sejam bem-vindos ao Biodala, eu sou o professor Evaristo e no vídeo de hoje vamos fazer mais um react, desta vez de uma das minhas séries médicas favoritas, Chicago Med. Primeira temporada, primeiro episódio. Sem mais delongas, venha comigo que vamos então começar a assistir a série para começarmos a reagir por cima. Vamos a isso! Detalhe importante, sempre que um profissional de saúde vai entrar em contato com fluidos corporais como sangue, por exemplo, deve-se ter o cuidado de usar sempre luvas. O técnico de saúde nunca deve se expor deliberadamente a risco grave e evitável. Isso se traduz no princípio da não maleficência, que se aplica não apenas para o paciente, mas também para os profissionais de saúde. Um outro princípio importante que vale a pena mencionar aqui é o princípio da beneficência, que diz que o profissional de saúde tem a obrigação de prestar assistência em situação de urgência ou emergência sempre que estiver presente. E isso inclui fazer todos os possíveis com os recursos disponíveis, ainda que esses recursos não sejam os ideais. Entretanto, essa obrigação não significa sacrificar a própria vida de maneira imprudente ou de maneira perigosa. Nesses casos especificamente em que não há disponibilidade de luvas, o médico deve tentar improvisar com sacos plásticos, tecidos e roupas. A ética médica permite agir dentro do possível, equilibrando o risco pessoal ao benefício do próprio paciente. Vamos voltar aqui ao nosso vídeo. Aqui, outro dado importante. Em situação de um desastre em massa, como um trem ou um comboio acidentado, há um grande número de feridos e mortos, e o protocolo nesses casos exige o envolvimento de todo o pessoal do hospital, ou seja, todos os médicos do hospital são mobilizados independentemente da sua especialidade. Não importa se o sujeito é ginecologista ou urologista, se estiver no hospital no momento em que os feridos começarem a chegar, estes especialistas terão suas funções adaptadas, como realizar suporte básico de vida, auxiliar na triagem, prescrever medicamentos simples, monitorar pacientes já estabilizados e por aí fora. Isso acontece porque existem dois princípios de ética médica importantes. Um é chamado dever de socorro universal, que diz que o médico deve ajudar em situações de calamidade, mesmo fora da sua área de atuação habitual. O outro é o princípio da solidariedade e beneficência, que diz ou que obriga a salvar o maior número de vidas possível. Os especialistas em trauma, cirurgiões e intensivistas, nessas situações geralmente ficam com os casos mais críticos mesmo. Essa confusão no hospital lembra a ideia de que todos os hospitais de grande porte devem ter dois protocolos de emergências importantes. O protocolo de isolamento hospitalar para doenças de nível 4 ou doenças de alto risco como o ébola, por exemplo, em que quando se detectar um paciente com ébola no hospital, se fecha tudo, ninguém entra e ninguém sai. Para quê? Para se evitar a disseminação comunitária. O outro é o protocolo de emergência em massa, como nesse caso que estamos a ver aqui no vídeo. Nesse protocolo, um hospital com 30 salas de internamento deve estar preparado para se transformar num hospital com 100 salas em 20 minutos. E é isso. Me fala aí se o hospital da tua província tem esses protocolos. Ou me fala aí se o hospital da tua província conseguiria se transformar num hospital de 20 salas a um hospital com 100 salas em 20 minutos. Fala aí, fala aí. Escala de coma 3. A escala de coma de Glasgow é um instrumento clínico usado para avaliar o nível de consciência dos pacientes. É muito usado nas emergências ou na terapia intensiva. Ela avalia 3 respostas do paciente: a abertura ocular, resposta verbal e a resposta motora. A escala vai de 3 a 15. Quanto mais alta for a pontuação, melhor para o paciente. Neste caso, este paciente está com 3 de Glasgow, a pontuação mais baixa que existe. Isso quer dizer que está em coma profundo, que também é chamado de morte encefálica. Se quiseres saber mais sobre isso, coloque nos comentários aqui abaixo e se tiver até 10 comentários a respeito, vou gravar um vídeo completo sobre a escala de Glasgow. Este paciente teve laceração do membro inferior direito e pela posição do tourniquet, com certeza houve rompimento de uma artéria de grande calibre, como o ramo inferior da artéria femoral ou artéria poplítea, por exemplo, o que geraria sangramento suficiente, sangramento massivo, que podia justificar inclusive a parada cardiorrespiratória, uma vez que percebi que estavam a fazer a reanimação cardiorrespiratória. Outro dado importante, ele fica mordendo, né? E o médico não consegue colocar a lâmina.
Quando um paciente perde muito sangue, gera hipovolemia aguda, que é causa da diminuição da pré-carga, a diminuição do sangue que chega ao coração. Nessa hora, o coração bombeia, mas não há volume suficiente para manter a pressão arterial. Isso gera hipotensão profunda e choque hipovolêmico. O coração e o cérebro ficam sem oxigênio. E todos esses fatores conjugados levam à parada cardiorrespiratória. Por isso estão a ser feitas as massagens cardíacas aqui. Alguns pacientes em parada cardíaca mordem os dentes por alguns motivos. Primeiro motivo, espasmo muscular terminal. Durante a hipóxia cerebral, podem ocorrer contrações involuntárias dos músculos da face e os músculos da mandíbula, o que dá a impressão de que os pacientes estão a fechar os dentes. Segundo, rigidez cadavérica inicial. Se a parada ocorreu há alguns minutos, pode começar a se instalar uma rigidez muscular precoce, chamada rigor mortis inicial, que é o que acontece com as pessoas quando morrem, basicamente, o que leva ao travamento da mandíbula e, de modo geral, o corpo fica todo rijo a posterior. Quero 4 unidades de O negativo e uma ampola de epinefrina. O negativo é o grupo sanguíneo universal. Na emergência não há tempo de ficar fazendo tipagem sanguínea para descobrir qual é o grupo sanguíneo do paciente. Se transfunde rapidamente O negativo para se corrigir de imediato o estado volêmico do paciente. Na parada cardíaca se administra epinefrina, que é o mesmo que a adrenalina. Ela estimula o coração aumentando a frequência, a contratibilidade e a automacidade do coração. Nos vasos sanguíneos, a adrenalina causa vasoconstrição periférica, e isso aumenta a pressão de chegada do sangue na artéria coronária e na artéria cerebral. A artéria coronária é aquela artéria que leva o sangue para o músculo cardíaco, e a artéria cerebral é a artéria que leva o sangue até ao cérebro. Outra coisa importante aqui são as massagens cardíacas. Na parada cardiorrespiratória, as massagens cardíacas funcionam como uma bomba mecânica externa, substituindo temporariamente a função do coração, o que permite que o sangue chegue ao cérebro e ao músculo cardíaco. E isso evita que a pessoa morra, mesmo que temporariamente. Está a fibrilar. É importante. Pense no coração como uma bomba elétrica. Normalmente a eletricidade faz os ventrículos contraírem de forma organizada e forte, bombeando dessa forma o sangue para todas as partes do corpo. Na fibrilação, que na maioria das vezes é ventricular, essa eletricidade fica desorganizada, tipo um curto-circuito mesmo. O coração começa a tremer rapidamente ao invés de bombear o sangue. E isso é muito ruim, porque causa parada cardíaca imediata. E é isso que ele queria dizer quando se referiu que o coração estava a fibrilar. Vamos voltar aqui para o vídeo. Lembra que eu gravei um vídeo sobre a guerra entre os médicos e os enfermeiros? Vou até deixar o link na descrição para você que não assistiu. No hospital funciona mais ou menos assim. O médico se sente acima do enfermeiro. O médico interno da especialidade, ou seja, aquele que está a fazer especialidade lá no hospital, se sente chefe do médico interno geral, do médico que acabou de sair, da faculdade. Lá fora não se fala interno da especialidade, se fala em médico residente. No caso, o médico lá que falou "eu sou residente sênior" significa que está a terminar a especialidade. Só que o maluco que está na maca a fazer as compressões já terminou a residência e, portanto, é especialista. Ou seja, ele é o próprio Deus do hospital. E me parece que acabou de chegar no hospital, porque ele se refere a ser um novo especialista do trauma, Já chegou chegando mesmo, e a arte da cinematografia deixa isso bem mais bonito. Isso é uma traqueostomia, que é um procedimento cirúrgico em que se faz uma abertura na parede anterior da traqueia para se colocar uma cânula, por exemplo. Se usa na UTI para ventilação mecânica prolongada e, nesse caso, durante a parada cardiorrespiratória, ainda mais no contexto de um trauma de grande porte como é o que estamos a ver, criar um acesso direto com a traqueia é uma das melhores opções para se ventilar melhor o paciente. Um dado importante aqui. Não é recomendado fazer hemograma enquanto o paciente recebe sangue, por algumas razões importantes. Primeiro, interferência no resultado. Se o sangue que se tira do paciente para se fazer o exame tiver parte do sangue que acabou de entrar, os valores podem ser falsamente alterados. Segundo, interpretação confusa. Não será possível distinguir o sangue que pertence ao paciente do sangue que vem do concentrado de hemácias, plaquetas ou plasma que acabaram de ser transfundidos. Se faz o hemograma antes da transfusão, para se avaliar a necessidade de se transfundir,
ou depois da transfusão para se avaliar, né, a eficácia do processo. Porém, o hemograma pode ser feito durante a transfusão se houver indicação clínica urgente, ou seja, somente em casos especiais, como por exemplo quando há suspeita de reação transfusional aguda. Reflexo faríngeo. O reflexo faríngeo, também conhecido como reflexo nauseoso ou reflexo do vômito, é uma resposta automática desencadeada quando a parede posterior da faringe, ou a úvula, ou ainda a base da língua são tocados. Sabe na hora de escovar os dentes quando você inventa de colocar a escova de dentes lá mais para fundo e você sente náusea? Então, este é o reflexo nauseoso ou reflexo faríngeo. Isso acontece graças ao nono par de nervos cranianos, chamado nervo glossofaríngeo, que detecta o estímulo, e também pela presença do 10º par de nervos cranianos, o nervo vago, que é o responsável pela contração brusca da musculatura faríngea e da musculatura palatina. Mas por que esse reflexo é importante? Antes de eu lhe contar a importância desse reflexo, eu gostava de lhe pedir que se inscreva no canal e coloque o like agora mesmo, coloque o like agora mesmo, porque eu sei que esse react está on fire. Se você está a gostar de facto, por favor, se inscreva no canal, Este reflexo é importante porque impede a passagem de corpos estranhos para a laringe e, consequentemente, para o trato respiratório, reduzindo assim o risco de engasgos e broncoaspiração. No contexto clínico, nós buscamos o reflexo glossofaríngeo durante o exame físico neurológico. Isso serve para avaliar o funcionamento do arco reflexo envolvendo o nono e o 10º par de nervos cranianos. Quando este reflexo está ausente, como é o caso do paciente que aparece no vídeo, isso pode indicar intoxicação, uso de analgésicos, lesões neurológicas ou coma profundo. Por isso o médico disse não precisa de sedação. É que se o paciente está em coma profundo, o sistema nervoso já está severamente deprimido, por isso não precisa de sedação. E uma adenda aqui, há vezes que o paciente em coma precisa de sedação adicional para, por exemplo, sincronizar o ventilador mecânico e também se evitar agitação motora, crises vegetativas e risco de autoextubação, né? Risco de o paciente em algum momento fazer algum movimento involuntário e com isso o tubo de oxigênio sair espontaneamente. Outra coisa importante. Em farmacologia, a gente aprende que toda paciente em idade fértil, antes de darmos qualquer medicamento, temos que eliminar a possibilidade dela estar grávida. Claro, né? Na prática isso não se cumpre muito, mas fica a dica. Muitos medicamentos têm ação teratogênica e outros a ciência nem sequer sabe a respeito dos seus efeitos nos diferentes estadios da gestação. Por isso, eliminar a possibilidade de a paciente estar grávida antes de qualquer medicação é sempre importante. Fibrose cística. A fibrose cística é uma doença genética autossômica recessiva, ou seja, do ponto de vista genético, ela é igual ao albinismo e anemia falciforme. Para uma pessoa nascer doente, o pai e a mãe têm que doar um gene defeituoso. Para simplificar, nessa doença o paciente tem deficiência de uma proteína que transporta cloro e bicarbonato para fora das células. Além disso, essa proteína também inibe a atividade do canal de sódio, o que impede que grandes quantidades de água e sódio entrem nas células. Isso ajuda a preservar a hidratação no lado de fora, ou seja, na superfície dos epitélios. Quando o paciente tem fibrose cística, por conta da proteína que está defeituosa, o cloro e o bicarbonato não saem adequadamente para fora da célula, não saem para a superfície dos epitélios. Os canais de sódio ficam hiperativos, o que faz com que muito sódio comece a entrar na célula. Nessa hora, a água que estava na superfície começa a seguir o sódio para dentro da célula. E o resultado é que a superfície do epitélio fica sem água, fica desidratada. Isso faz com que o muco fique mais espesso, mais condensado, mais viscoso e, com isso, mais difícil de ser removido. No pulmão, esse muco que acabou de se tornar mais difícil de ser removido causa obstrução, se torna um terreno propício para infecções, causando insuficiência respiratória e, por isso, o paciente é trazido com máscara de oxigênio. Já no pâncreas, isso causa obstrução dos ductos pancreáticos. As enzimas digestivas não chegam aos intestinos, o que gera má absorção dos alimentos, má absorção dos nutrientes e desnutrição. No fígado, a obstrução dos ductos causa fibrose hepática ou cirrose hepática. Já nas glândulas sudoríparas, como não acontece a reabsorção do sódio e do cloro,
o suor acaba por se tornar muito mais salgado. No sistema reprodutor, a obstrução dos conductos gera o mesmo efeito de quem faz vasectomia, o que causa infertilidade masculina. Meus amigos, essa é a fibrose cística, uma doença grave e sem tratamento curativo ou definitivo. Jaqueta vibratória. A jaqueta vibratória é um casaco que estes pacientes devem usar de quando em quando. Ele gera vibrações rápidas que se espalham pelo tórax do paciente. Essas vibrações são importantes porque ajudam a mobilizar o muco, ou seja, descolam o muco das paredes dos brônquios, fazendo com que saiam pela boca, pelas fossas nasais, ou que seja engolido com uma certa facilidade. E isso é bom porque melhora a respiração e reduz o risco de infecções. Não sei se temos essa tecnologia aqui em Angola. Para você que já viu em algum lugar por aqui, de repente no hospital onde você trabalha tem, escreva nos comentários para a gente saber. Isso é palpação da cadeia ganglionar cervical. É o exame físico no qual o médico palpa os linfonodos do pescoço para avaliar tamanho, consistência, sensibilidade e mobilidade. Ajuda a identificar infecções, inflamações e tumores. No contexto da fibrose cística, uma infecção respiratória das vias aéreas superiores, como nariz, garganta, faringe, por exemplo, podem e muito bem aumentar o tamanho dos linfonodos, o que se percebe durante a palpação cervical. Estão a furar a cabeça da coitada. Isso se chama trepanação e é feito para aliviar a hipertensão intracraniana, como no edema cerebral ou nos hematomas intracranianos. Serve também para o tratamento de traumatismo craniano, para a drenagem de sangue ou fluidos acumulados, e se faz também para acesso cirúrgico no cérebro no contexto das biópsias, remoção de tumores superficiais, etc. Quando uma mulher não pode ficar grávida por qualquer motivo, lá fora, alguns países têm legislação para isso. Funciona mais ou menos assim. Se tira o espermatozoide do homem e o ovócito da mulher e se coloca numa placa de laboratório. Esse processo se chama fertilização in vitro. Após acontecer a fertilização, ou seja, após o espermatozoide invadir o ovócito e se tornar em zigoto, essa célula é retirada da placa e colocada no útero de uma mulher que pode desenvolver a gravidez. A tal barriga de aluguel. Detalhe, apesar do bebê estar na barriga de outra mulher, o filho do ponto de vista genético é 100% do casal que doou as células. Após o nascimento, a mulher que desenvolveu a gravidez recebe o seu dinheiro, devolve o bebê aos donos e fim da história. É isso. Milagre, tá? Milagre. Num acidente que causa traumatismo crânioencefálico não afetar o embrião, milagre, tá? Acontece, mas é milagre. No trauma crânioencefálico grave, como nesse caso, a mulher está inconsciente, mas viva. Se mantém a oxigenação, a circulação sanguínea e outros parâmetros vitais importantes, o bebê lá dentro vai desenvolver como se nada tivesse a acontecer com o corpo de quem está a desenvolver ele. Entendeu, né? Se liga a mãe ao ventilador mecânico, se faz suporte circulatório, ou seja, se faz manutenção do volume do sangue e da pressão arterial para garantir que o sangue chegue até a placenta, se administram nutrientes por via parenteral para garantir a produção de energia, se faz monitorização fetal a todo momento e tudo isso garante que no final da gestação o bebê nasça numa boa. Aqui o médico está a buscar o reflexo plantar ou reflexo de Babinski. Existem 5 formas de se buscar o reflexo plantar. Primeiro pelo método clássico, que é riscar a planta do pé com a parte traseira de uma lapiseira, por exemplo. Segundo, pelo método de Shaddock, onde risca-se a região lateral do tornozelo até a planta do pé. Terceiro, o método de Oppenheimer, onde se desliza o polegar sobre a tíbia anterior. Quarto, o método de Gordon, onde se pressiona ou se aperta as panturrilhas. E quinto, o método de Schaefer, que é esse que vimos no vídeo, onde se pressiona o dedo hálux ou o dedo grande do pé. Na resposta normal, o dedo grande do pé geralmente aponta para baixo e os restantes dedos se fecham. Quando o Babinski é positivo, acontece uma coisa chamada dorsiflexão, ou seja, o pé vem todo para cima e os restantes dedos se abrem. E é isso que no final acaba por chamar a atenção, pois indica lesão no sistema nervoso central. Na paciente no vídeo, como eles rotularam ela como tendo uma lesão encefálica grave, o Babinski negativo é um sinal animador. Indica integridade pelo menos do trato córtico-espinhal lá na via piramidal. Esse é um assunto que vamos tratar lá nas aulas de fisiologia, por isso se inscreva no canal, ative o sininho para não perder nenhuma novidade.
Aqui. No edema cerebral, há acúmulo de líquido no cérebro, o que aumenta a pressão intracraniana. O dióxido de carbono é um potente vasodilatador cerebral e isso aumenta o fluxo de sangue que chega no cérebro, o que aumenta ainda mais a pressão intracraniana. Por isso o médico pediu para diminuir o CO2 tirando do respirador, porque quando o CO2 diminui, os vasos sanguíneos se contraem e isso reduz o volume de sangue que chega ao cérebro, o que diminui a pressão intracraniana. O manitol que ele recomendou ali é um diurético osmótico. Tecnicamente ele atrai água dos tecidos para a corrente sanguínea e isso diminui o edema cerebral, aumentando o volume plasmático e manda-se tudo para a urina. Quando há um aumento da pressão intracraniana, isso pressiona os vasos sanguíneos do cérebro. A pressão arterial cai, o que pode comprometer a perfusão cerebral gerando isquemia. É nessa hora que a dopamina entra porque, em doses baixas ou moderadas, ela atua como um vasoconstritor, o que aumenta a pressão arterial média, melhorando a perfusão sanguínea mesmo com a pressão intracraniana elevada. A dopamina também aumenta a contratilidade do coração e o débito cardíaco, o que favorece o maior fornecimento de oxigênio para os órgãos vitais, incluindo o cérebro. Outro dado importante é que ela evita a hipotensão associada à sedação ou ao trauma, que poderia comprometer a perfusão cerebral. Craniotomia descompressiva, isso quer dizer que ele vai tirar uma parte do crânio para criar mais espaço para o cérebro que está muito inchado. Após o inchaço do cérebro diminuir, se coloca novamente a parte óssea que foi removida. Mano, crânio e cérebro são coisas diferentes. Crânio é a parte óssea que recobre o cérebro. O cérebro é o principal órgão do sistema nervoso. Não confunda os dois conceitos, tá? Vou até pedir ao pessoal da edição para colocar as duas imagens aqui, comparativa. Colocou? Beleza. Pneumonia. Não vou me alongar muito sobre esse assunto aqui, porque vai ter um vídeo aqui no canal falando sobre pneumonia. Mas já agora, a pneumonia é uma infecção aguda dos pulmões que afeta principalmente os alvéolos, podendo causar acúmulo de líquido, pus e células inflamatórias, o que prejudica as trocas gasosas, e isso gera angústia respiratória. E ele ia gerar pneumonia, é isso. Anticorpos HLA, eu vou maximizar aqui a coisa. HLA, ou antígenos leucocitários humanos, são antígenos presentes na superfície das células e é graças a eles que o nosso corpo consegue reconhecer os órgãos que são nossos dos órgãos que não são nossos. Esse é um aspecto da imunologia chamado tolerância imunológica. Na série, o médico fala que ele tem anticorpos HLA de um transplante. Isso significa que ele recebeu um órgão de um doador e, por conta disso, o corpo dele produziu anticorpos contra antígenos que esse órgão trouxe. Se ele tiver que receber algum outro órgão, corre sérios riscos desses anticorpos que já estão formados atacarem de maneira agressiva o órgão novo, o que significa que as chances de um novo transplante darem certo são muito baixas. O cérebro humano geralmente consegue, deixa eu maximizar aqui, e foi. O cérebro humano, ele geralmente consegue ficar até 4 minutos sem oxigênio. Claro, o cérebro humano normal, né? Depois disso, há morte encefálica, que é quando se para de maneira completa e irreversível todas as funções do cérebro. Como o coração depende do tronco encefálico para funcionar, quando há morte encefálica, se espera que o coração também pare. No contexto de uma terapia de unidade intensiva, como esse paciente que morreu ali estando internado, podem haver batimentos cardíacos e circulação sanguínea mesmo depois da morte encefálica, porque o coração está sendo estimulado pelos aparelhos, ou ainda porque a atividade elétrica própria do coração mantém essa atividade de maneira temporária. Apesar de haver morte encefálica, a circulação sanguínea pelos aparelhos mantém a vitalidade dos outros órgãos, o que permite que após a morte, estes órgãos possam ser doados para outros pacientes com disfunção orgânica séria. Em Angola ainda não temos legislação para isso, por isso é que esse tipo de coisas ainda não funcionam aqui no nosso país.